no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não sei se na versão de vocês diz a mesma coisa, eu coloquei duas versões aqui. Essa que eu li é a Almeida Corrigida Fiel, e eu vou ler a da linguagem de hoje, para ficar um pouco mais claro também. Que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Como a gente pode observar aqui, existe uma relação entre a palavra pensamento e coração. Andam meio que junto. Nosso coração, ele tem as fontes, né? As fontes do nosso coração, seja o nosso pensamento, seja a nossa imaginação, seja o nosso falar, o nosso agir, tudo é trabalhado dentro do nosso coração. E uma coisa que me chama muita atenção, que Salomão, quando ele escreveu esse livro, né, o livro de Provérbios, quando vocês puderem, leiam ele num todo. Eu fiquei assim maravilhado mesmo com esse versículo, porque de tudo que Salomão fala em Provérbios, de tudo, é incrível. O livro de Salomão é incrível, sabe? O livro de Provérbios, escrito por Salomão, é um livro incrível, são 31 capítulos. Ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, ou seja, de tudo que ele falou, de tudo que ele disse nesse livro. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a gente sabe que o coração é um lugar muito íntimo do homem, o homem num todo, é um lugar muito secreto, né? É no nosso coração que estão os nossos medos, a nossa coragem, a nossa força, a nossa fraqueza, os nossos sonhos, está tudo no nosso coração. O desejo que nós temos está dentro do nosso coração. E aconteceu uma história, como diz na Bíblia, no livro de Juízes, eu vou ler com vocês, sobre Sansão, daí eu vou ler com vocês. Diz assim, Juízes 16:15. Então ela lhe disse, aqui está falando de Dalila falando para Sansão: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Aqui já era Dalila já importunando já Sansão, como que você fala isso para mim? Você fala que me ama, Sansão, mas você não abre o seu coração para mim. E por diversas vezes ela importunou a vida dele. No versículo 16 diz assim: e sucedeu, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Infelizmente ele acabou cedendo nesse momento aqui para ela. E no versículo 17 diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Observe que o inimigo, ele é sujo, que ele vai ficar na sua cabeça te importunando, e de alguma forma ele vai querer tirar alguma informação da sua vida. E aqui foi o que aconteceu com Sansão. Ele brincou com o pecado. Ele sabia que não era certo, mas ele foi brincando com o pecado, e o pecado foi comendo pela borda, até a hora que chegou no recheio. E Sansão, infelizmente, ele foi fraco nessa hora, né? Ele entregou na mão do inimigo o segredo, o voto que Deus tinha, que eles tinham com Deus, né? Aonde estava o segredo da grande força que ele tinha. E quantas vezes a gente abre o nosso coração para as pessoas erradas, infelizmente, mas, né, no dia a dia nosso, conforme a conversa, conforme vai acontecendo as coisas, você acaba falando alguma coisa que não devia ter falado, que era um segredo seu, ou que era algo íntimo seu, mas você acaba meio que falando, né? E ao contrário disso, quantas vezes Deus, Ele fala ao nosso coração e a gente não faz. Por quê? Porque a gente não soube discernir a voz de Deus das outras vozes. Ou quantas vezes Deus diz para não fazer e a gente vai lá e faz o inverso. Então eu aprendo uma grande lição, realmente, do nosso coração procede todas as fontes de nossas vidas. Porque com base na vida de Sansão nós podemos ver que depois que ele revelou o segredo, depois que ele abriu o coração dele para a pessoa errada,
arruinou totalmente a vida dele. Ele entregou na mão do inimigo algo de intimidade, algo secreto, algo que ele tinha com Deus, que era só ele e Deus. Ele acabou revelando isso para o inimigo. E foi por isso que no próprio livro de Provérbios, no capítulo 23, 26, Jesus, ele diz assim para todos nós, ele é maravilhoso: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que realmente a gente tem um coração que temos buscado colocar diante de Deus todos os dias. Mas o Senhor é mais ou menos assim, esse versículo: ó, Julinho, eu sei da sua fraqueza, mas dá o seu coração para mim. É isso que o Senhor está falando, dá o seu coração para mim, porque o Senhor quer blindar a nossa vida, Ele quer blindar o nosso coração, Ele quer cuidar de nossa vida, Ele quer cuidar, como eu disse, das nossas forças, das nossas fraquezas, do nosso medo e também da nossa coragem. O Senhor, Ele quer cuidar de toda a nossa vida. Por isso que Ele fala: filho, dá o seu coração para mim. Porque quando o Senhor, quando fala dar em coração, o Senhor, na verdade, Ele desemprestou o coração, né? Porque a vida é dele. E Ele fala: filho, entrega o seu coração para mim, que eu posso cuidar da sua vida, que eu posso brindar a sua vida. E tem um ditado muito popular que diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Eu fui procurar para saber se era bíblico isso ou não, porque muito ditado hoje tem fundamento bíblico e muito ditado não tem. E isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, onde Jesus, ele estava numa conversa, numa exortação com os fariseus, e Jesus vira para eles e fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que a nossa boca tem falado? Isso me pegou muito. Que assunto que eu tenho puxado com meus irmãos? Que assunto que eu tenho puxado com as pessoas? Sobre o que eu tenho falado? E isso, realmente, isso está na palavra, reflete o que está no nosso coração, o que nós temos enchido o nosso coração. Se é das coisas de Deus, ou se é das coisas do mundo. E com base em tudo isso, eu já orava, como eu disse hoje de manhã em Sorocaba, eu já orava como Davi ora, eu já pedia: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. E depois que eu li esse texto, eu pude entender a necessidade minha, de todos nós, de orarmos muito mais nisso. Cria em nós, ó Deus, cria em mim um coração puro, e renove em mim um espírito reto. A gente tem que buscar se alimentar bem. Se alimentar, eu falo espiritualmente bem também, com as coisas de Deus, mas não pensando só em nós. Vai ser muito bom para nós. Quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar, quanto mais eu tiver o meu propósito com Deus, melhor vai ser para mim, com certeza. Mas que o nosso pensamento não fique só fechado nisso, que o nosso pensamento fique fechado também no seguinte: se eu me alimentar bem, se eu encher bem o meu coração com as coisas de Deus, se eu orar, se eu clamar, se eu dedicar minha vida realmente a Deus, não só eu vou ser beneficiado, mas todos aqueles que estão ao meu redor, porque o meu assunto vai ser diferente, as minhas palavras vão ser diferentes, e consequentemente as minhas atitudes serão diferentes, porque tudo isso reflete com os fundamentos que há em nossos corações. E eu oro para que nessa tarde, para que hoje, o Senhor Jesus, Ele venha sobre nós e crie em nós um coração puro, e renove em todos nós um espírito reto. Amém?